Em 1959, no dia 1º de janeiro, Cuba vivenciou uma revolução que mudou toda a sua história. Essa história começa lá na independência de Cuba, que foi conquistada na Guerra Hispano-Americana, que resumidamente foi uma guerra entre Estados Unidos e Espanha. Os Estados Unidos estavam naquela época expansionista deles e queria dominar a região do Caribe, muito porque os Estados Unidos queriam o poder da região para construir o Canal do Panamá. Aí um navio estadunidense foi afundado e rolou uma grande campanha para convencer de que tudo era uma conspiração espanhola. E nisso estourou a guerra. Só que os Estados Unidos tinham um poder bélico muito grande e acabou ganhando, fazendo com que a Espanha perdesse diversos territórios, entre eles Cuba. Só que isso não foi tão legal para Cuba não, porque os Estados Unidos conseguiu ocupar militarmente a ilha, aprovar a concessão do território de Guantánamo e implementar a emenda Platt, que dava aos estadunidenses o direito de intervir militarmente em Cuba sempre que seus interesses econômicos fossem afetados. Ela também restringia Cuba de fazer comércios com outros países e as melhores terras cubanas foram cedidas para os norte-americanos plantarem. Situação que levou os cubanos à miséria e impediu o desenvolvimento do país, claro. Ou seja, basicamente Cuba se tornou independente da Espanha para se tornar dependente dos Estados Unidos. Com esse sentimento geral de revolta, começaram a surgir os primeiros movimentos revolucionários. Esses movimentos queriam, basicamente, um presidente que defendesse os interesses cubanos e não um governante que fosse aliado aos Estados Unidos. Fulgêncio Batista, presidente de Cuba na época, ficou com medo dos nacionalistas chegarem ao poder e, em 52, deu um golpe de Estado e implantou a ditadura em Cuba. No ano seguinte, Fidel Castro e seus apoiadores assaltaram o quartel de La Moncada. Eles queriam roubar armas e fortalecer, no intuito de criar um movimento armado para derrubar a ditadura. Só que foi um fiasco, muitos homens foram mortos, presos, torturados. Fidel, o líder, escapou, porém foi condenado ao exílio. Ele era advogado, se defendeu sozinho no tribunal. Seu discurso foi realmente muito emblemático, ganhando o título de A História Absolverá. Depois, ele fundou o movimento 26 de Julho, no México, em homenagem ao assalto no quartel, onde organizou o movimento guerrilheiro. Através de Raul Castro, seu irmão, Fidel conheceu o famoso Ernesto Che Guevara. Os três e vários outros pegaram um barco e voltaram para a ilha de Cuba. Eles desembarcaram em 89 e começaram vários pequenos ataques, bem no estilo guerrilha mesmo. Em pouco tempo conquistaram o apreço dos camponeses, já que Cuba estava cedida de latifundiários. Finalmente, em 1º de janeiro de 59, rolou a tomada de Havana. Fulgêncio Batista fugiu e foi consagrada a Revolução. Em 61, Fidel se tornou primeiro-ministro e sua principal urgência era acabar com a dependência econômica de Cuba nos Estados Unidos. Assim, promoveu diversas reformas, como a alfabetização da ilha, reforma agrária e nacionalização da economia. No mesmo ano, os Estados Unidos volta para o jogo e expulsa a delegação cubana da Conferência dos Estados Americanos, o que fez Cuba e a União Soviética se aproximarem. O governo estadunidense não gostou e mandou vários homens treinados e armados derrubar o governo de Fidel. Eles não conseguiram e Fidel, para proteger Cuba e escapar do bloqueio econômico dos Estados Unidos, ingressou no bloco socialista. Um dos acordos de Cuba com os soviéticos foi de instalar mísseis na ilha. Lembrando que nessa época estava tendo a Guerra Fria, e esse foi um dos momentos de maior tensão, porque quase levou o mundo a uma guerra nuclear. Os Estados Unidos consideraram os mísseis como uma ameaça, e a União Soviética argumentou que era apenas uma resposta à criação de uma base de mísseis da OTAN na Turquia. Depois de vários conflitos, eles entraram em acordo e retiraram os mísseis de Cuba e da Turquia. E os estadunidenses deveriam respeitar o governo de Fidel para não invadir seu território mais. Esse período ficou conhecido como Crise dos Mísseis. Os três maiores símbolos da Revolução foram os irmãos Castro e Che Guevara, que apesar de não ser cubano, colaborou com a Revolução e tentou levar até seus ideais para outros países, como Bolívia, onde foi morto por tropas apoiadas pela CIA. Fidel ficou no poder de 59 até 2008, quando faleceu e passou a presidência para seu irmão. A Revolução Cubana impactou não só Cuba, mas trouxe um conflito ideológico da Guerra Fria para toda a América Latina. Até hoje, isso é tudo muito fresco na memória do povo. Inclusive, a gente entrevistou meu avô, Adão dos Anjos, que viveu a época e contou um pouco das suas lembranças. Depois dá uma passada lá. Bom, esse assunto é muito complexo, mas foi isso. Tchauzinho, gente. Tchau. Y por esta revolución de los humildes y por los humildes y para los humildes, estamos dispuestos a dar la vida.